Imagina ter acesso a um painel que mostra em tempo real o que os maiores investidores cripto estão fazendo, onde eles colocam dinheiro, quando compram, quando vendem e até se estão com medo ou confiantes. Isso existe e se chama dados on-chain. E hoje você vai entender por que eles podem mudar a forma como você investe. Você que já acompanha nossos vídeos já deve saber, mas vale relembrar que o mercado de criptomoedas é um dos mais transparentes do mundo. Não porque todo mundo gosta de contar o que faz, mas porque a tecnologia da blockchain deixa tudo registrado publicamente. É como se cada transação deixasse pegadas digitais que qualquer pessoa pudesse rastrear. E isso traz uma oportunidade muito única para nós que investimos no mercado cripto, que é utilizar desses dados públicos para buscar oportunidades, identificar tendências que talvez sozinhos não estávamos visualizando. E sabe um fato curioso? Eu trabalho no mercado de investimentos há 21 anos e antes de me tornar investidora e analista cripto, eu trabalhei por 12 anos em bancos tradicionais, recomendando carteiras de investimentos para clientes pessoa física. Nessa época, muita gente me perguntava: "Ô Paula, no que os multimilionários estão investindo? Tem alguma novidade que os gestores estão apostando?" E pasmem, eu não conseguia responder essa pergunta com exatidão, porque os grandes investidores contam com sigilo bancário para blindar suas estratégias. E mesmo o gestor de um grande fundo de investimento não é obrigado a publicar online uma nova estratégia do seu portfólio. Essas informações demoravam muitas vezes 30, 60 dias para serem divulgadas nas lâminas deles. Já no mercado cripto, nós organizamos os dados públicos da blockchain em indicadores que podem nos mostrar se a maioria dos investidores de um determinado token estão em lucro ou prejuízo, qual faixa de preço eles deverão realizar lucros e muitas outras informações que nos ajudam a medir o sentimento geral do mercado. E claro que eu me encantei com isso e rapidamente me tornei especialista em análise dos dados on-chain, unindo as outras estratégias que eu já utilizava como análise gráfica e fundamentalista para tomar as minhas decisões de investimentos. A partir de hoje eu vou te guiar numa série de vídeos aqui no MB para você também dominar os dados on-chain e investir no mercado cripto com mais autonomia. Bom, eu acabei de te dar um exemplo de dados on-chain aqui, mas quando falamos disso, estamos falando de todas as informações gravadas diretamente na blockchain. Isso inclui transações, valores, carteiras envolvidas, datas, horários, movimentação de tokens, de onde eles saem, para onde eles vão, interações com contratos inteligentes como DeFi, NFTs, os dApps, comportamento de grandes carteiras, as famosas baleias e muitos outros. E o mais interessante, a gente não precisa aguardar um fechamento de mês ou trimestre para ter acesso a esses dados. Aqui é tudo em tempo real e impossível de se apagar. O grande valor dos dados on-chain é que eles permitem antecipar movimentos do mercado, e não é uma previsão mágica, é leitura do comportamento mesmo. Por exemplo, se muita gente começa a transferir Bitcoin para exchanges, pode ser sinal de que estão se preparando para vender. Se o contrário acontece e as moedas saem das exchanges para carteiras frias, pode indicar que os investidores estão bem confiantes no longo prazo. E se o número de carteiras ativas aumenta, pode ser sinal de entrada de novos investidores. E esses sinais ajudam a identificar tendências antes mesmo que elas apareçam no preço. Existem dezenas de métricas on-chain, mas algumas se destacam, como o MVRV, que mostra se o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado, com base no preço de compra médio. Ele é como se fosse um termômetro de euforia ou pânico do Bitcoin. O Spend Output Profit Rate, que indica se os investidores estão realizando lucro ou prejuízo. O NVT Ratio, que compara o valor de mercado com o volume das transações, parecido com o P&L das ações. O Whale Alert, que é uma ferramenta que rastreia grandes movimentações de cripto, e entre outros. Cada um desses indicadores conta uma parte da história. E quando você junta tudo, tem um panorama muito mais claro do que está acontecendo. Para você entender como os indicadores se apresentam e também ver a interpretação deles na prática, eu trouxe um aqui que me chamou bastante atenção na semana que eu estou gravando esse vídeo. O STH, custo base de investidores de curto prazo. Nessa linha azul do gráfico, temos o custo médio dos investidores que compraram Bitcoin mais recentemente. E, historicamente, esse nível de preço tem funcionado como uma linha divisória entre fases locais de alta e de baixa. Aí, o indicador traz duas bandas de desvio padrão, e temos a primeira em 127 mil dólares, a segunda em 144 mil. Na prática, isso funciona assim: se o Bitcoin continuar subindo, a região de 127 mil dólares vai ser o primeiro grande obstáculo. É tipo aquela porta trancada que precisa ser arrombada para seguir o caminho. Se o preço passar com força por ali,
O próximo desafio fica perto dos 144 mil dólares, uma área em que a realização de lucros faria muito sentido para esses investidores que estão comprados nos 107 mil. E o preço do Bitcoin por esses dias renovou nova máxima aos 124 mil, né? Gerando até um certo questionamento no mercado, se esse não seria o topo. Ou até trazendo aquela dificuldade para o investidor de projetar até onde vai o Bitcoin. Mas veja, se muita gente tem seu preço médio aos 107 mil, as apostas são ainda maiores que o topo atual desse ciclo. Se a gente observar o passado desse indicador, a ATH ficou entre as duas bandas. Então, é um padrão que pode se repetir. E a gente ficou sabendo por quê? Porque estamos aqui estudando este indicador on-chain. E antes que você pense, nossa, isso deve ser complicado demais, deixa eu te dizer uma coisa. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como usar alguns desses indicadores na prática para entender o humor do mercado e melhorar suas decisões. Então aproveita para se inscrever, porque a partir de agora você vai olhar para o mercado cripto de um jeito completamente diferente. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!